Você sabia que no ano de 1875 teve um fenômeno meteorológico aqui no Brasil, né? É, o mundo não estava tão, vamos dizer assim, globalizado, né? Inclusive na época era a configuração dos governos e das sociedades era muito diferente. O Brasil, por exemplo, era um país ainda escravista, né? Era um país de escravos. Mas a gente teve um superaquecimento aqui, tiveram ondas de calor, e inclusive o imperador da época, o Dom Pedro II, ele teve a ideia de fazer um reflorestamento que hoje a gente conhece como a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, para que as árvores liberem vapor de água na atmosfera e diminuir aquela sensação de calor da época, né? E agora, a gente, quase 150 anos depois, a gente vai passar por um fenômeno semelhante, mas possivelmente a um nível, alguns níveis acima do que sofreram as populações daquela época, né? Olá, pessoal. Meu nome é Ângelo Rodrigues Bruno, sou formado em Ciências Biológicas e vou falar sobre o Super El Niño, que a gente vai sentir os efeitos climáticos e ambientais aqui no Brasil entre o final de 2026 e o final de 2027. Esse vídeo aqui será fragmentado em 4 partes. Essa aqui é Super El Niño aula 1. Tá? Eu recomendo que assistam também o Super El Niño aula 2, Super El Niño aula 3 e o Super El Niño aula 4, porque o assunto é muito extenso. Então, aí reforçando aqui, né, na legenda, Super El Niño. Vai estar sempre aqui no meu peito. Prestem atenção a algumas legendas que podem aparecer aqui do meu lado. Colocar algumas outras imagens que não o meu rosto também, para ficar melhor a didática da aula. Tá? Então, aí já foi minha apresentação, a apresentação do conteúdo, a introdução, é o que a gente vai analisar aqui do ponto de vista científico. Tá? Eu não estou rogando praga, né? Não é como as pragas do Egito, eu não sou um oráculo aqui, eu não sou um profeta, alguém que joga búzios, até respeito às religiões, aí, né, às crenças, né? Mas a gente tem que dizer que isso é pseudociência, gente. É a ciência mesmo, é a meteorologia. Ela trabalha com satélites, imagens de satélites, então, com radares, com balões meteorológicos, e é fundamentado em dados coletados por esses instrumentos em que a gente vai montar a nossa aula, que a gente vai ter uma melhor compreensão do que está por vir, para a gente estar preparado para isso, né? A gente tem que estar preparado para tirar boas notas no colégio, no vestibular, no Enem, no concurso público e também para a vida, para lidar bem com essas situações. O primeiro tópico da aula de hoje serão as enchentes, né? Como as águas do Oceano Pacífico vão superaquecer e vai evaporar muita água do Oceano Pacífico, ele é um oceano bem extenso, então vão formar grandes monções de água, né? O que a gente já tem aí, que é o rio flutuante, que vem do Amazonas, descendo, aí não consegue ir para o lado do Pacífico e vem aqui para a região sul do Brasil. A gente vai ter assim as monções de água do Pacífico mais acima dos Andes, né? E se precipitando na região sul do Brasil, principalmente. Estou falando de Brasil que você está vendo ali, um moço aí de roupa laranja, capacete laranja com a bandeira do Brasil. Só que esse fenômeno climático ele já está sendo perceptível nos países do hemisfério norte. A Europa lá já tem gente morrendo por conta do calor. O europeu morre com calor de 37 graus Celsius. O Rio de Janeiro aqui, carioca, principalmente região oeste, né? Campo Grande, Santa Cruz, Bangu. E aqui na Baixada Fluminense também a gente sobrevive a 45 graus Celsius. Mas a gente vai ser afetado aí pelas chuvas, dessa forma que você está vendo aqui atrás de mim. E por que apareceu o Leônidas lá gritando Spartans? Porque não temos muitas pessoas especializadas em resgate, né? E eu queria fazer uma partezinha aqui. Olha, tem curso gratuito para primeiros socorros, para rapel, para um monte de atividade de resgatista, para que se preparem para isso aqui. Só que a gente já está há poucos meses do verão, que é quando a coisa fica mais intensa aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil. E aí teremos enchentes. Essas enchentes, segundo os radares e as fotos de satélite, aqui para o nosso país, né, elas afetarão mais os estados da região sul do Brasil, né, as enchentes. E aí, quando você vê um moço assim, todo aparatado, com capacete laranja e casaco laranja, e você tiver em situação de desespero, primeiro siga as orientações do agente, né? Busque manter a tranquilidade. Ele nem sempre ele vai vir no tempo que você quer, ele tem que cuidar da segurança dele também, tá? Mas ele vai, muito provavelmente, esse ser humano vai ter treinamento para te resgatar, para te tirar da situação de perigo e de calamidade pública, tá? E isso aí são ações climáticas, né? Tá no vilarejo aí com as casas todas inundadas, a serra ao fundo. Lá naquela serra ao fundo pode estar ocorrendo coisas diferentes dessa dinâmica aí. Ao invés de alagamento, está ocorrendo deslizamento, né? Também por conta das chuvas. E isso aí tem muito a ver com o Rio de Janeiro, tá, gente? Tá? Mas também tem um pouco a ver com a região sul do Brasil. Eu tentei mesclar um pouco o que pode acontecer
com o nosso país, mais focado nas regiões Sudeste e região Sul. Estamos chegando ao fim dessa aula e as considerações gerais aqui que eu tenho aqui propondo para o primeiro segmento, que são os governos, né, na órbita federal, estadual e municipal, e o segundo segmento, que são os empresários. Preparem-se, porque empresários, vocês muitas das vezes também estarão em risco. Então, fazer doações, aqueles que podem, fazer doações, por exemplo, de água potável, né, que é uma coisa básica para a sobrevivência humana, a água potável. Toda essa água aí pode estar contaminada com urina de rato e um monte de outros elementos que têm diversos patógenos, agentes causadores de doença. Então, empresários, preparem-se para fazer grandes doações. A população vai precisar. Inclusive, alguns amigos empresários de vocês que estarão também em situação de calamidade pública também precisarão. Tá? E governo também. Olha aqui, ó, as regiões que serão afetadas por enchente, Sul e Sudeste, né? Onde é encontrado o estado onde eu sou nato, né? Sou nato do Rio de Janeiro e nacional do Brasil, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui. E você, que é do terceiro segmento, que é ONG, né? Também, de repente, pode vir ajudar, mas tem que estar preparado para isso. A gente tem que ter o nosso plano de contingência, né? Estarmos preparados para o que está por vir, né? E é uma situação sinistra, uma situação de calamidade pública. A gente não fez isso com a Covid, né? A gente viu o que estava acontecendo na Europa, a gente viu primeiro o que aconteceu na Ásia, depois na Europa, a grande mortandade que teve nesses continentes. E depois, quando chegou no Brasil, a gente estava num problema político aqui de polarização de coisas governamentais, de lado A, lado B, e a gente poderia ter mitigado o número de mortes, o número de internações em UTI, e não aconteceu. Também tivemos problemas climáticos aí com o Rio Grande do Sul, uma grande enchente recentemente, e na Serra de Petrópolis, também, Rio de Janeiro. E, bom, com a tecnologia que nós temos hoje, com o pessoal técnico, né, as universidades federais e os professores, a gente, sabendo de antemão o que pode vir a acontecer, a gente consegue minimizar as perdas, ou seja, mitigar as perdas, né, através de planos de contingência. Um forte abraço, espero ter ajudado vocês aí e terem uma vida melhor, né?